Vamos orar em primeiro lugar. Ô Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela ativação de todos os dias que o Senhor tem nos dado a oportunidade de alcançar. Eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra no nosso interior a ponto de dividir aquele ser que nós éramos e estabelecer um novo ser a partir de hoje, um ser que confia, que entende, que sabe a sua posição em Cristo, que consegue caminhar nessa terra não pelos princípios e a cultura da terra, mas pelos princípios e a cultura do céu, Paizinho, trazendo o céu para a terra. O céu é conquistado por esforço. A tua palavra declara vivamente e eficazmente sobre as nossas vidas que o céu é conquistado por esforço. Então o céu não pertence ao mole, não pertence ao fraco, o céu é para os violentos. A porta é estreita e o caminho da perdição, para quem quer facilidade, é largo. Agora o caminho estreito, o caminho que leva à salvação, ele vem pela graça, mas para a gente atravessar, para a gente poder adentrar no governo de Deus, na terra e nos ares, nós precisamos de violência. Então ativa agora, Paizinho, dentro de nós a nossa identidade celestial, nossa identidade em Cristo, que nós possamos ser como aquele homem que olha no espelho e não esquece a sua imagem quando se afasta, mas antes persevera na sua imagem, quem ele é em Cristo, e caminha nessa terra com a imagem, a sabedoria e o conhecimento de que nós somos os teus filhos. Até a cruz, Paizinho, o Senhor era o unigênito, o único Filho de Deus, criado por Deus. Mas a partir da cruz, quando nós morremos contigo e fomos ressuscitados através da tua ressurreição, nós nos tornamos os filhos de Deus, porque o Senhor passou a ser o primogênito de uma nova nação, de uma nova raça, de uma nova qualidade de pessoas. E é essa novidade de vida que nós queremos viver. É essa novidade de vida que nós queremos viver. O Senhor, vinho novo, vai em odre novo, então nos dá agora uma mentalidade nova. Eu declaro nos céus e ligo na terra uma mentalidade celestial, e que o nosso homem espiritual seja ativado vivamente agora nesse momento, e que no seu interior possa haver um aquecimento do Espírito Santo, um dínamo do Espírito Santo nos levando, nos conduzindo como um redemoinho às alturas e às verdades celestiais. Senhor, eu agito a terra agora em nome de Jesus, com o poder do nome de Jesus, para que os ares sejam agitados, e aqueles desejos, aqueles desígnios, aquele conhecimento que está nos ares possa ser conectado a nós agora, como uma Jerusalém celestial que desce e nos envolve, e nós somos envolvidos pelo corpo de Cristo, e dentro desse corpo de Cristo nós temos a autoridade de adentrar na tua sala do trono, Senhor, e na tua sala do trono ter acesso aos papiros que estão escritos sobre a nossa vida e a nossa realidade, e tomar posse desse conhecimento para executar na terra aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós quando nós estávamos sendo formados. É nessa identidade, é nesse conhecimento que eu declaro a reunião aberta da Big Church. Seja igreja, sejamos todos corpo de Cristo na terra, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória! Paizinho, bom dia. Pessoal, hoje é o aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe. 21 não, hoje é dia 21. 52 anos casados. 52 anos casados, oh aleluia, eu vou chegar muito mais longe, vocês ainda têm pelo menos, no mínimo mais uns 30 anos aí para comemorar de casamento. Já começaram o dia tomando café da manhã num lugar diferente, e vamos lanchar hoje à noite em algum lugar diferente também, junto com as crianças. Nós precisamos celebrar isso. 52 anos de casamento, eita Jesus, é muita aliança. Pessoal, isso é muito precioso. Eu declaro essa longevidade no casamento de todos aqueles que estão casados aqui. Pessoal, a última vez que nós reunimos, nós conversamos sobre o poder do corpo de Cristo e de você tomar posse das ferramentas do corpo de Cristo. Se você não ouviu essa palavra, vai lá no meu YouTube, procura essa palavra, tá certo? Que você vai entender. Quando você entender essa palavra, você vai saber, você vai entender que, por exemplo, Vlad, eu não sei se você sabe, Vlad, mas por você estar reunindo junto conosco, como corpo de Cristo, você tem direito de exigir nos ares a unção que está sobre a vida do doutor Parente, que é o meu pai. Olha que louco. Existe uma unção. Quando eu estou no corpo de Cristo, todos vocês no corpo de Cristo, podem tomar posse das ferramentas dos outros coleguinhas de vocês que estão no mesmo corpo de Cristo.
Por isso que é importante você escolher uma igreja que esteja aliançada com o seu propósito. Porque essa igreja que está aliançada com o seu propósito, ela tem todas as ferramentas necessárias para você cumprir o seu propósito. Mas vamos lá. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que a gente teve essa semana, da semana passada para cá, que são princípios bíblicos que a gente acabou vivendo sem nem perceber, certo? Vamos lá. Primeiro princípio bíblico. Fabrício, você vai dar passagens bíblicas hoje? Provavelmente não, tá certo? Eu vou me lembrar aqui, não anotei nada, hoje é mais um testemunho, tá certo? De algumas coisas que a gente viveu nas últimas semanas, mas na medida que eu for falando as palavras, tá certo? Eu vou indicando e você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar na sua... Semana passada, o que foi que aconteceu? Eu e a Michelle, a gente vinha sentindo uma opressão muito forte, um cansaço. Como é que foi? Faz o que é a opressão? A opressão é a ação de Satanás mesmo na sua vida, tá certo? Então vamos lá, o que é que acontece? Às vezes a opressão ela pode vir como um cansaço intenso, como um desânimo, ela pode vir porque você está frustrado com o seu trabalho, ou está com alguma dificuldade no casamento, você está com alguma perseguição no seu trabalho, ou de repente algum projeto seu você está finalizando um projeto aí de mestrado, de doutorado, e você está tendo que estudar muito. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é discernir claramente se é um ataque de Satanás ou se é algo natural. Há muito tempo atrás, eu e a Michelle, nós estivemos no endocrinologista, e há muitos anos atrás, 2 anos atrás praticamente, e ela identificou que tanto eu como a Michelle estávamos com um processo de envelhecimento acelerado, certo? Apesar de eu parecer assim tão jovem, inclusive eu sou mais jovem do que o meu irmão mais novo, né? Dessa minha aparência jovem, ó, musculatura em dia, né? Vlad também já me deu uns suplementos aí. E aí o que acontece? A gente estava biologicamente desregulado nos hormônios. Então, biologicamente, fisiologicamente, eu precisava ter suplementação. E aí eu tive que fazer, tá certo? Eu sentia um sono exagerado, eu sentia um cansaço no meio do dia assim absurdo. Eu tinha dificuldade para raciocinar algumas coisas, tá certo? Eu esquecia de algumas coisas e eu, como psicólogo, disse, pô, será que é alguma coisa psicológica? Vamos avaliar. E fisiologicamente, nós descobrimos os motivos e corrigimos. Então, isso aí já deu um upgrade incrível para a gente. Beleza. Passados-se 2 anos, né, a gente resolveu ir num novo nutrólogo para reavaliar tudo e ver como é que estavam os nossos eixos, né? Porque nós voltamos a sentir... vou já falar a diferença, para eu discernir o que é o natural e o que é o espiritual. Nós voltamos a sentir muito cansaço, muito sono, assim, aquele desânimo, sem vontade de acordar cedo, sem vontade de ir para a academia, sem vontade de fazer o que tem que ser feito, coisas básicas, né? Pra você ter uma ideia, a Michelle gosta daqueles cestinhos de roupa, né, que você bota no quarto para botar roupa suja. Aqui em casa eu acho que a gente tem uns 4 desses. E fazia um tempão que eu não via esses cestos. Eles estavam todos os 4 acumulados num quartinho que tem aqui, porque não dava conta, a roupa só ia sujando e acumulando lá, né? Até o quarto estava com cheiro ruim, né? Então o que foi que aconteceu? Estava se acumulando, as coisas estavam se acumulando. Lembra, eu falei, pessoal, tudo que eu venho falando para vocês, eu estou vivendo. Então quando eu falei de arrumar a casa, de colocar as coisas em ordem, eu estou vivendo isso. Presta atenção que vai fazer sentido, para eu poder discernir quando é um ataque espiritual daquilo que é um ataque natural. Beleza. Então o que foi que aconteceu? A gente foi no nutrólogo, foi uma consulta horrível, horrível. O nutrólogo perguntou algumas coisas, né? Você dorme bem? Eu digo, durmo. Aí eu falei para ele onde é que eu estava com a dificuldade. O sono excessivo, um desânimo, de certa forma, de treinar, né? Uma dificuldade de recuperação no treino. E desânimo para comer. Disse, olha, não estou com vontade de comer nada. Se eu sento para comer, é difícil. Eu estou com muita dificuldade de comer, né? E eu preciso comer para poder aguentar o ritmo do meu dia a dia, o ritmo da minha vida, né? Você não pode comer nem de mais nem de menos. Tem que comer aquilo que você precisa comer. E o cara sacou um discurso de depressão. Disse, não, você está deprimido. Isso aí é ansiedade. E jogou uma para mim assim, olha, eu sou médico. Faz 20 anos que eu tomo ansiolítico e antidepressivo. Vou receitar aqui. Eu digo, calma aí, cara. Eu vim no nutrólogo, eu não vim no psiquiatra. E aí eu me identifiquei, disse, olha, eu sou psicólogo. Você devia fazer um exame de consciência, fazer um testezinho psicológico, fazer um mapinha psicológico aí,
e ter a sua consciência de que você está com ansiedade e depressão. Não tem problema nenhum tomar umas pílulazinhas, rapaz. Todo mundo toma. Hoje em dia, de cada 10 pessoas, 9 estão tomando algum remédio assim para o lado emocional. Meu querido, naquela hora eu não ouvi mais nada. Eu fui tomado por uma raiva, por um ódio. Não do cara, mas naquele momento eu entendi o que Satanás estava querendo fazer. Naquele momento eu entendi, beleza. Comecei a orar em línguas, não ouvi mais nada. Aí o cara me deu por escrito. Depressão, ansiedade, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai piorar nisso, não sei o quê. Aí eu recebi, dobrei, e orando em línguas bem baixinho. Aí virou para a Michelle a mesma coisa. Não, minha filha, isso aí é estresse, isso é ansiedade. Você tem que tomar tal e tal e tal. Recebemos, né? Fizemos os exames que ele pediu, mas eu vou voltar em outro médico, eu não vou nele. Por quê? Porque ali naquele momento eu tive um discernimento. O problema não era, eu ainda vou ver os exames, mas naquele momento ali eu entendi que Satanás estava querendo me convencer da minha identidade caída, da minha identidade adâmica, da minha identidade falha, que depende de mim mesmo, que depende de medicamentos, que depende do outro, que depende de algum incentivo, que depende de uma motivação, que depende das circunstâncias, que depende do ambiente, que depende se a Michelle, depende se os meninos, depende se o trânsito, depende se o meu chefe, depende se eu tiver dinheiro na conta, depende se eu não sei o que mais lá, depende do mundo, das coisas naturais. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu me sinto à vontade, assim, eu acho que quase todos me conhecem. Quando eu entrei no carro, eu disse assim, Michelle, que loucura foi essa? Por que você me trouxe nesse médico? Ela achando graça. Foi exatamente, eu estava irado. E aí eu tinha uma escolha ali. Eu podia ficar irado com o médico, ou eu podia mostrar para os ares que eu não aceitava aquela palavra. Porque ali eu discerni que era um ataque espiritual. E olha só, eu vou lhe explicar como é que ficou mais claro isso para mim. Quando eu saí de lá, pessoal, eu peguei a Michelle e disse assim, nós vamos para casa agora. E nós vamos ter intimidade. Exatamente, nós vamos celebrar a vida. Nós vamos comemorar que nós somos casados, que nós somos jovens, que a gente pode ter relação íntima. Nós vamos para a nossa casa agora. Nossos filhos não estão em casa, nós vamos poder fazer barulho. Vamos para casa agora. Viemos para casa, tivemos um momento maravilhoso juntos, extremamente intenso. Essa mulher cada dia está mais intensa, né? É que, rapaz, vou contar todo o testemunho, fica aí que vai valer a pena. O negócio vai ficando melhor. O negócio vai ficando melhor, não fique vermelhinha não. E aí o que acontece? Quando acabou, né, e tal, a gente tomou um banho aqui, eu digo, agora vamos pra academia. Eu disse, pra academia? Eu disse, vamos pra academia agora. Pá, nos arrumamos, fomos pra academia, peguei na academia, fizemos um treino top. Não só eu, ela também fez. Pessoal, a gente estava sem conseguir treinar. Eu acho que a gente estava alguns dias também sem ter intimidade sexual, não lembro, talvez 3 dias. Então ali eu já matei Satanás com a minha atitude, com a minha postura. Treinei, voltei para casa, cheguei em casa, comecei a arrumar a casa, comecei a botar as coisas no lugar, comecei a limpar o carro. Eu fui, sei lá, eu acho que eu levei umas 4 horas dando uma geral aqui nas coisas. O clima mudou. O ambiente mudou. Isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta, cansaço, dor no corpo, eu digo, negativo, vamos para cima, vamos acordar e tal. Chegou no final de semana, a gente recebeu uma palavra de um pastor aqui de Fortaleza que a gente admira muito, o pastor William Marques. A gente passou o dia com ele, tivemos vários ensinos com ele, foi muito puxado, foi muito cansativo, a gente estava sentindo um cansaço realmente. E aí no final do dia a gente conversou com ele 5 minutos e ele liberou uma palavra para a Michelle. Muito simples a palavra. O que é que você quer legar para os seus filhos? Você quer deixar para os seus filhos essa imagem de derrota ou você quer deixar para os seus filhos a imagem de alguém que venceu essas pequenas coisas no dia a dia? Cara, aquilo ali revolucionou a cabeça da Michelle, junto com tudo que a gente vinha passando. Deus usa todas as circunstâncias e todas as situações a seu favor. Está escrito na palavra de Deus, tudo coopera para aqueles que amam o Senhor e foram chamados de acordo com o seu propósito. E nós fomos chamados de acordo com o propósito de Deus. E o que estava acontecendo? Satanás queria que a gente parasse. Eu estava já cogitando não ter mais esse tipo de reunião todo domingo. Eu acabei de começar. Por quê? Porque é cansativo, pessoal. A gente começou aqui de madrugada. Aqui a gente bota os louvores, a gente dança, a gente rola no chão, a gente chora, a gente lê a palavra. E aí o que acontece?
a gente prepara o ambiente para esse momento. A gente prepara o ambiente para poder dar para vocês algo bom, né? Para eu não me perder, eu vou seguir aqui o roteirinho. Sim, aí segue o testemunho, que foi o que aconteceu. Começou a semana. Pessoal, essa semana agora, desde segunda-feira, essa mulher todos os dias está levantando antes das 4 horas da manhã. Fabrício, olha, não importa o horário, pessoal, não importa o horário que você levanta. Agora eu vou entregar para vocês 3 princípios que você precisa viver na sua vida para poder ter vitória. 3 princípios. Primeiro princípio, eu preciso ter um tempo de intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é ir na igreja, intimidade com Deus não é ser acompanhado, intimidade com Deus não é ouvir uma palavra no YouTube, intimidade com Deus não é reunir com uma turminha para comer um churrasco e falar que Jesus é bom. Isso aí são comunhões, são reuniões, é estudo da palavra. Intimidade com Deus, pessoal, é intimidade com Deus mesmo. Então eu vou compartilhar como é que eu e a Michelle fazemos. A Michelle estava levantando às 4 horas da manhã para dançar. Como assim, Fabrício? Ela tirava um tempo dançando com Jesus. Saía na casa aqui dando pirueta, dançando com Jesus. Então, todos os dias eu preciso de um tempo de intimidade. Eu sento no sofá aqui, pessoal, boto um louvor, às vezes não, e eu relaxo nesse sofá, porque para conversar com o papai eu quero estar confortável. Relaxo ali no meu conforto e eu faço exatamente igual a Paulo. Paulo afirma que teve um homem que chegou no 3º céu. Se no corpo ou no espírito, eu não sei, mas eu sei que teve um homem que chegou no 3º céu. Ei, eu sou esse homem também, e você pode ser esse homem também. Porque o nosso tempo de intimidade é quando a gente entra nos céus. Porque revestido em Jesus, o sangue de Jesus me coloca escondido nele, sentado ao lado do Pai, no trono de Deus, nas regiões celestiais. Então eu posso entrar na sala do trono. A oração que eu fiz aqui tem tudo a ver com isso, que eu fiz antes da gente começar. Então ali na sala do trono eu tenho acesso aos segredos do papai. Ali Deus vai me revelar a Bíblia que ele escreveu no meu coração. Porque eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei no lugar desse coração o coração de carne. E escreverei a minha lei no coração de vocês. Está escrito na palavra de Deus, depois você pesquisa. Tem um trabalhozinho de pesquisar. Até porque a gente vai já terminar. Então a primeira coisa que eu tenho é ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é estudar a palavra de Deus. Beleza? Intimidade com Deus é conversar com Deus. É bater um papo com o papai. É estar na presença dele. É deixar ele falar com você. É você ouvir. Deixar ele levar você para passear nas regiões celestiais. Mostrar o futuro, mostrar o presente, lhe corrigir. Todo pai que ama corrige o seu filho. O pai que ama, ele corrige o seu filho. E aí você vai receber de Deus as orientações para aquele dia. Eu não tenho coragem de sair de casa sem fazer isso. Ai, Fabrício, eu achei que você só saía de casa depois de orar. Bem, a primeira coisa que eu faço é ter intimidade com Deus. Depois eu vou orar. E às vezes acontece de não dar tempo de orar. Às vezes eu só tenho a intimidade com Deus. Hoje, eu só tive intimidade com Deus. Pessoal, eu não tenho todo o tempo do mundo. A gente é sufocado pelo tempo. Então eu tenho que saber quais são as minhas prioridades. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu me torno mais parecido com Deus. Eu me torno mais a imagem de Deus. Eu me torno mais a identidade da palavra de Deus sobre a minha vida. A palavra de Deus, ela é uma certidão de identidade. Ela descreve a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando eu conheço essa identidade, eu sei quem eu sou e eu ando de acordo com essa identidade. Eu não vou deixar o mundo me influenciar, porque a palavra de Deus diz, ei, não se acomodem à cultura desse mundo, mas antes, renovando a sua mente pelo lavar das águas da palavra, vocês têm que andar de acordo com a cultura do céu. Pessoal, a cultura, ela sempre revela, a cultura que você serve revela quem é o seu Deus. Então, cuidado com a cultura que você está servindo. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, intimidade com Deus. Eu vou ouvir o papai. Depois, durante o dia, ou até mesmo de manhã, nessa intimidade com Deus, eu acabo orando também, tá certo? Mas depois, talvez de manhã, durante o dia, em outro horário, eu vou tirar um tempo para estudar a palavra de Deus. Aí eu vou me alimentar da palavra de Deus.
Aí eu vou ver um vídeo no YouTube, vou ler a Bíblia, vou ler algum livro relacionado à Bíblia, vou conversar com alguém, vou tirar uma dúvida, vou pesquisar. Aí é um tempo de estudo. Então, intimidade em primeiro lugar. Segundo lugar, estudo. Beleza? A gente vem falando muito sobre batalha espiritual. Esse é o terceiro ponto. Batalha espiritual, pessoal, não é a minha oração de manhã. Quando eu repreendo o mal, quando eu me posiciono. Não, batalha espiritual é quando eu consigo discernir que está havendo um ataque na minha vida, está havendo uma opressão, ou eu percebo que vai haver no futuro próximo, e aí eu me posiciono. Então, o terceiro é a batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não é ganha só por palavras. Ela começa nas palavras, é ganha na mente, mas ela é executada em ações. Foi o que a gente fez naquela quinta-feira que a gente foi no médico. Eu discerni a batalha espiritual. Por que eu consegui discernir? Porque eu já tinha tido intimidade com Deus. E esperando entrar no consultório, eu já tinha conversado sobre a palavra de Deus. Então eu estava ligado. Quando eu entrei na presença do médico, eu percebi. Eu percebi que a culpa não era dele. A culpa era da cultura que ele servia. Um cara obeso, mal arrumado, com certeza com a cara de insatisfação com o trabalho enorme, e querendo receitar para as pessoas a sua cultura. Porque quando a pessoa é derrotada, é fracassada, ela precisa que os outros também sejam, para que ela não seja confrontada. Aí você olha para um cara obeso sentado na minha frente, falando que eu precisava tomar remédio e parar as minhas atividades físicas. Eu quase fiz assim para ele: querido, qual é o tamanho do teu braço aí? Qual o tamanho da tua barriguinha? Deixa eu levantar aqui, ó. Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Aqui, cinturinha. Ó, eu não vou levantar a camisa porque, né, não faz sentido, tá certo? Aí vem um cara obeso, com a cultura da obesidade, querer dizer que eu tô errado. Eu fiquei calado. Pessoal, reconheça a cultura que estão tentando empurrar na vida de vocês. É uma cultura de miséria? Não, não vai dar certo. Não, você não pode ser ninguém. Não, isso não é pra você. Mas, rapaz, só quer ser o que não pode. Só quer ser as pregas. Meu, sai dessa cultura e renova a tua mente pela palavra, pela identidade que está na palavra. Pela identidade que está na palavra. Oh, Jesus. A Michelle caiu, mas eu acho que ela volta já. Né? Certo, pessoal? Ainda bem que está todo mundo aqui. Pessoal, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês isso. Isso é uma palavra de exortação, isso é uma palavra para chamar vocês a estarem atentos ao que está acontecendo ao redor. Estejam atentos ao que está acontecendo ao redor. Talvez Satanás está envolvendo você num tipo de cultura de derrota, numa cultura que vai lhe aprisionar num lugar, que vai lhe aprisionar num tempo, que vai lhe aprisionar numa situação que você não merece, que Deus não criou você para essa situação. E só tem um jeito de você sair nessa situação, é se posicionando. É se posicionando. Então vamos lá, para concluir o testemunho. Essa semana, pessoal, desde segunda-feira, essa mulher acorda para dançar com Jesus, 4 horas da manhã. Eu passo aqui, ela está lendo a palavra, está estudando. Chega no final do dia, ela tem uma palavra. Ela diz assim: ai, eu vi tal coisa, não sei o que, Deus falou isso comigo. Ela está cheia. Aí quando, detalhe, arrumou a casa, aqueles 4 cestos de roupa suja, zerou. Certo? Aqui em casa tinha um péssimo hábito da roupa ficar estendida durante dias. Eu não sei se acontece aí com vocês. Mas agora acabou. Tem uma roupa aqui que foi de ontem para hoje, que ontem ela zerou. Mas vamos já tirar aqui. Porque nós não aceitamos mais sujeira, nós não aceitamos mais imundícia, nós não aceitamos mais bagunça. Nós nos posicionamos em relação à nossa casa. Meu querido, deu tudo certo durante a semana? Não, não deu tudo certo não. Durante a semana, quinta-feira, eu endemoniei. Como assim, Fabrício? Pois não é, rapaz, eu endemoniei segunda-feira. Como é que tu sabe, Fabrício? Eu peguei um negócio, a minha esposa me deu um negócio para me ajudar e eu joguei nela. Eu joguei nela. E aí a Michelle, com muita força feminista, cheia do poder, empoderamento feminino. Ô amor, tudo bem com você? Me quebrou, cara. Eu joguei um negócio nos peitos dela. Ela olhou para mim: ô amor, vai dar tudo certo. Ei, eu tive intimidade com Deus. Eu li a palavra. A minha casa está arrumada. Mas mesmo assim, Satanás conseguiu me setar na quinta-feira agora.
fazendo uma semana do dia que eu fui lá conversar com o médico. Meu querido, eu tenho a maior tranquilidade do mundo de falar sobre uma falha minha. Porque eu sou um vaso, mas o que eu carrego é que é precioso. E naquele momento, a minha esposa, ela não precisou de empoderamento cultural. Ela teve o empoderamento do amor de Deus. Pronto, me quebrou. Pronto, não vai ninguém para a academia, vamos ficar aqui, vamos se acalmar. Eu digo, não, vamos para a academia. Fomos para a academia, não me repreendeu, não me acusou, não me confrontou, não me afrontou. Só disse que me amava e ficou em silêncio. A esposa sábia ganha o seu marido em silêncio. Está escrito na palavra de Deus. Chegou na academia, eu lá levantando os meus quilões e tal. Eu não levanto quilinhos, meu querido, isso é coisa de fraco. Eu levanto quilões. E eu lá nos meus quilões, cheguei para minha esposa, todo suado, abracei ela e disse assim, meu amor, me perdoe. E ela disse, meu amor, você é um homem de Deus. No dia mal, meu querido, é bom você ter alguém perto de você para lembrar de qual é a cultura que você pertence. Qual cultura que você está servindo e qual cultura que você está implantando aqui na terra. Pronto, ali tudo voltou ao normal. Pedi perdão para os meus filhos e tal, nos ajustamos e continuamos lutando, porque não para. A luta não vai parar. E se você desistir, ela vai aumentar. Se você recuar, ela vai aumentar. Se você aceitar, ela vai aumentar. Porque Satanás vai entender que pegou em você. E aí ele vai vir com tudo. Entenda isso, entenda esse princípio. Nunca recue, certo? E aí a gente... Fabrício, como é que faz? Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula para fazer. Eu quero lembrar aqui para vocês, o Vlad está aqui, eu acho que a mãe dele também está presente. A gente teve aqui nesse grupo a cura do Gael, uma criança que estava internado, desenganado, o pessoal preocupadíssimo com a vida dele, acho que a mãe dele está aqui também, né? E aí o que acontece? Nós oramos, e não foi porque eu orei. Sabe o que foi que aconteceu naquele dia? A minha conexão com os ares me trouxe o entendimento do que precisava ser liberado em palavras na terra para que houvesse a cura do Gael. Olha só o processo. A minha intimidade com Deus me permitiu entender a vontade de Deus para que aqui na terra eu liberasse as palavras orientadas por Deus para a cura do Gael. E aconteceu. Não é o que eu orei. Não é de mim, não é do Fabrício. É da conexão espiritual que provocou o entendimento e eu tive a coragem de liberar as palavras. E aí eu quero lembrar para vocês duas situações que aconteceram de pessoas que estavam fora da igreja e Jesus elogiou a fé delas e receberam cura e receberam provisão. Anote aí, justiça e autoridade. Para a gente já encerrar, justiça e autoridade. Quando eu vou orar, não tem fórmula, não tem como eu ensinar para você conseguir um milagre de Deus. Isso não existe. Não existe como explicar isso. O fulano tem um método XYZ, você alcança o milagre. O milagre é uma experiência única, particular, indivisível, que pode ser compartilhada para aumentar a fé das pessoas, mas nunca. O meu milagre é meu milagre. O meu milagre não vai ser o seu milagre. A minha experiência de fé nunca vai ser a sua experiência de fé. Então, você precisa ter a sua experiência de fé. Teve uma mulher, uma sírio-fenícia, que chegou aos pés de Jesus, quando ele estava ceando, e disse assim, Senhor, atende a minha causa, eu estou com tal dificuldade. Eu não lembro exatamente o que ela pediu. E Jesus olhou e disse assim, ei mulher, sai daqui, essa mesa não é para ti. Eita, Jesus disse isso? Disse. Porque aquela mulher é uma sírio-fenícia. Pessoal, vocês estão vendo essa brincadeira aí em Israel, né, que está acontecendo? Essa turminha aí do Hamas descende do sírio fenício. Eles, naquela época de Jesus, já existia uma intriga com os judeus, eles já perseguiam os judeus. Então foi por isso que Jesus falou para ela, ele estava numa mesa com judeus, ele era judeu, e ele falou para ela, disse, olha, essa mesa não é para você. Por quê? Porque os judeus não compartilhavam com o sírio fenício. Era da cultura deles lá naquela época, certo? E aí naquele momento, a mulher teve uma palavra de justiça diante de Jesus. Quando você vai orar, você precisa apresentar para Jesus uma palavra de justiça. Anote isso.
Toda vez que você vai orar, você precisa apresentar para Jesus uma palavra de justiça. O que essa mulher falou? Ei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Naquele momento que aquela mulher, ela não pediu esmola, pessoal. Ela aplicou a lei do judaísmo, por incrível que pareça. Existe um princípio judeu, uma lei judaico, que Jesus conhecia, que diz o seguinte, que quando o judeu está colhendo, quando o judeu está recebendo a sua colheita, está tirando o trigo, aquelas migalhas que caem no chão pertencem ao estrangeiro, ao pobre, à viúva e ao necessitado, ao órfão e ao necessitado. Então, na hora que o judeu está trabalhando lá no lagar, ele está tirando a colheita dele, o que cair no chão, o judeu é proibido de pegar, e o que caiu no chão é destinado às pessoas que precisam daquilo. Tem que ser deixado. Pessoal, a Ruth conheceu Boaz desse jeito. Ela colhia as migalhas e acabou casando com Boaz. Ruth não tinha como ter se aproximado dele se não fosse dessa forma. Então essa mulher, Ciro Fenícia, Jesus elogia a fé dela. Uau! Quanta fé tem nessa mulher. E atende o pedido dela. Quando eu vou na presença de Deus, uma coisa é certa. Eu tenho que me lembrar que não é por minha causa. Não é porque eu sou bom, porque eu sou santo, porque eu fiz isso, aquilo, porque eu orei 10 horas, porque eu estou jejuando. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a justiça que foi feita na cruz. Na cruz eu conquistei a justiça necessária, suficiente, absoluta, para chegar nos pés do meu Senhor e dizer, Senhor, mas os cães comem até das migalhas que caem da mesa do Senhor. E Deus vai se compadecer e vai ouvir a minha causa. Justiça, primeira coisa. Autoridade, a segunda. Teve uma situação que Jesus estava caminhando. Essa mulher não estava na igreja, ela era inimiga dos judeus, ela era inimiga da igreja judaica daquela época, hein? Lembra que Jesus começou pregando para os judeus nas sinagogas, então aquela mulher era inimiga da igreja, estava fora da igreja, mas ela apresentou justiça. Olha aqui a justiça. Ela não tinha convertido, ela não tinha ajeitado a vida dela, o casamento dela estava não sei como, ela estava passando necessidade, mas ela apresentou justiça. Deus nunca vai virar o rosto dele para alguém que chega com justiça, porque ele é um Deus de justiça, amor, sabedoria e luz. Oh, aleluia. São os 4 fundamentos de Deus. Aí é outra pregação. Estamos já terminando, tá, pessoal? A autoridade. Jesus estava caminhando, chegou um centurião para ele. Pessoal, o centurião romano perseguia a igreja. O centurião romano perseguia e matava a igreja. O centurião romano chegou para Jesus, não estava convertido, não estava com a vida acertada, cheio de porcaria na vida, matando as pessoas. Ei, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. E aí Jesus disse, não, eu vou lá, daqui a pouco eu vou lá. E aí aquele centurião disse assim, nem precisa ir lá, Jesus. Eu sou um homem de autoridade. Se eu mando o meu moço ir acolá, ele vai. Se eu mando ele vir, ele vem. Se eu mando a minha tropa avançar, ela avança. Se eu mando ela recuar, ela recua. Eu sou um homem de autoridade. Assim também como eu estou sujeito à autoridade. E quando a minha autoridade manda, eu obedeço. Basta uma palavra tua. E aí Jesus se admira com a fé daquele centurião. Uau! Que fé! Que fé! Não era um religioso, não era um judeu, não era um saduceu, não era um fariseu. Era só um homem que entendia de autoridade. Jesus andou debaixo da autoridade do Pai, porque ele falava, eu só falo o que eu ouço meu Pai falar, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Simples assim. Simples assim. Amém? Pessoal, que palavra, hein? Ainda bem que eu gravei. A gente está chegando no final. Então vamos lá. Eu preciso de intimidade com Deus em um tempo. Depois eu preciso de um tempo de estudo da palavra, para entender quem eu sou em Cristo e ter a minha autoridade. E eu preciso estar pronto para os dias da batalha, discernir e entrar em batalha. Para que isso corra bem, eu preciso entender que na presença de Deus não tem uma fórmula, não existe fórmulas, mas eu preciso chegar com justiça e eu preciso entender a minha autoridade em Cristo. Aí, meu querido, com essa conexão, o que aconteceu na vida do Gael, a cura que o Gael teve, todos vocês vão poder experimentar
com alguém que estiver perto de vocês. Vocês vão poder orar, vão poder liberar a palavra, vão poder ver o céu se movendo em favor daquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês. Amém? Pessoal, estamos chegando no final e aí eu preciso abrir para vocês agora a oportunidade de vocês ofertarem nessa palavra que vocês receberam. Não sejam tímidos, amados. Ah, Fabrício, eu só tenho R$1, oferte R$1, não tem problema, tá certo? Agora, entenda, se você tem R$10 e aí você oferta R$1, porque está com medo de faltar os R$10, meu querido, eu quero lhe dizer que você tem um problema sério com finanças e quem está governando a sua vida se chama Mamon. Não dá para você servir a dois senhores. Todas as vezes que você toma decisões baseadas no que você tem financeiramente, você está dizendo assim, Mamon, o que eu posso fazer? Porque eu estou olhando para ti, eu estou olhando para o monetário para depois tomar a decisão. Toda vez que você faz isso, o seu Deus é Mamon, não é Jesus. Então, vocês podem me perguntar no particular, pessoal, quando você honra uma palavra que você recebe, você está ativando o seu homem espiritual nas regiões celestiais para que esse conhecimento que foi gerado no trono de Deus possa descer sobre a sua vida e você possa se mover nesse conhecimento na terra. Não seja tímido, oferte na proporção da grandiosidade que você quer alcançar e na proporção que você quer que Jesus lhe alcance. A régua, quem estabelece é você estabelece a régua. Eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, meu querido, porque todo dia eu estou tentando botar minha régua mais para cima. Eu não aceito botar minha régua para baixo. Se eu posso ofertar 100, e aí eu resolvo ofertar 10, eu estou dizendo para Deus, Deus, me diminua. Se eu posso ofertar 100 e eu estou com medo de segunda-feira, eu estou dizendo, eu estou com medo. O medo não é um princípio bíblico. O medo, ele é lançado fora quando eu conheço Jesus. Quando eu conheço Jesus, todo medo é lançado fora. Por quê? Porque eu sei a quem eu tenho crido, eu sei quem anda comigo, eu sei quem Ele é e eu sei a minha identidade em Cristo. Então eu sei que amanhã pertence a Deus, não pertence a mim. E eu posso ofertar liberalmente hoje, porque eu sei que amanhã Ele vai cuidar. Deus abençoe vocês ricamente em todas as áreas. Pessoal, Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa cobrir vocês de paz, que essa palavra possa ser viva e eficaz na mente de vocês, que essa palavra possa descer para o coraçãozinho, fazer sentido, e vocês possam reconhecer quem vocês são em Cristo, tomar posse de toda a autoridade, tomar posse de todas as bênçãos, tomar posse de tudo que está preparado nas regiões celestiais, e com violência sacar os céus e trazer para a terra, e através da vida de vocês, a vontade de Deus seja estabelecida na terra, no tempo chamado hoje. Eu declaro vocês abençoados, cheios da presença do Espírito Santo e que tenham uma semana de vitória em todas as áreas, em nome de Jesus. Oh!